pessoal, tudo bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Marília Rios e esse aqui é o meu vlog de como que eu tô fazendo pra aprender programação. Então esse primeiro vídeo, como eu expliquei lá no vídeo 0, vídeo piloto, se você não viu, o link dele tá aqui. Eu vou explicar como é que foi esse meu processo de iniciar a aprendizagem em programação até chegar hoje na 6ª semana em que eu estou estudando. Eu já adianto que eu fiz um cronograma que eu tenho para atingir a minha meta, eu tenho no mínimo 50 semanas aí ao total. Então, 6ª semana significa que eu tô bem no começo. Então, depois desse vídeo que eu vou gravar hoje, que vai ser um resumão, os outros vídeos vão ser em relação a cada semana especificamente. Então, vão ser vídeos curtinhos, mais objetivos, dizendo as minhas dificuldades, as minhas facilidades e pedindo ajuda. Pedindo ajuda, que é muito importante também, caso vocês tenham alguma dica das coisas que eu tive dificuldade para aprender. Então, vamos começar do começo. No dia que eu decidi estudar programação, falei, bem, vou estudar. Até eu chegar nesse dia de vou estudar com comprometimento e com horário, tipo cursinho de inglês, eu demorei. Eu primeiro achei que eu poderia estudar programação, pegar uma videoaula aí de 40 minutos e aprender tudo. Depois eu achei que se eu fizesse um cursinho aleatório eu conseguia. Depois eu achei que era só usar o MATLAB, que isso já era saber programar, porque eu uso o MATLAB há um tempinho no meu trabalho, mas sempre código pronto. Nunca criei um código eu mesmo no MATLAB. Logo, né, não sei fazer o trem. Então, o que eu queria era muito mais do que eu me disponibilizava a fazer. Então, eu decidi estabelecer um processo contínuo de aprendizagem aí, bonitinho, de forma autônoma, seguindo o meu tempo. Porque eu entendi o seguinte, eu tinha um problema muito grande com programação e eu sempre falava, nunca vou entender isso, nunca vou entender. E aí eu vivi uma coisa muito legal no meu doutorado, que eu falava isso sobre física. Eu falava, cara, nunca vou entender física. Não que eu entenda tudo, mas assim, eu nunca vou entender num grau muito grande. E de repente eu vi que eu tava entendendo até circuito. Deu pra aprender. E aí eu falei, cara, se eu conseguir entender física, eu vou ter que aprender programação. Então, um belo dia eu decidi mudar a minha frase, que eu falava, nossa, programação é difícil, eu nunca vou aprender. Mudei pra minha frase para, ainda não sei, estou aprendendo. Estou aprendendo, e o que define mais ou menos quando a gente está querendo aprender uma coisa, não é a coisa em si, é o quanto tempo você tem para dedicar para aquele aprendizado e qual é o seu tempo. Qual é o seu tempo? Você vai conhecer pessoas que aprendem isso que você quer aprender em 1 hora, 1 dia, 1 semana, e talvez você não. Talvez você aprenda em 1 ano, e tudo bem, você tem o seu tempo de aprendizado. Então a primeira coisa é respeitar o seu tempo de aprendizado. Então eu até criei um cronograma, vocês vão mostrar pra vocês, de aprendizado, e eu deixei ele flexível, porque eu sei que eu tenho mais dificuldade com essa questão de programação do que as pessoas da área, porque eu não sou da área. Então se eu estabeleci um cronograma de 6 semanas, eu coloco 8. Se é um curso de 5 semanas, eu coloco 8 semanas, porque eu tenho que dar o meu tempo devido às minhas dificuldades. Então, passo 1, o que eu fiz que foi muito legal quando decidi começar a aprender isso? Eu saí perguntando para todo mundo que eu conheço que entende do assunto. Eu saí atormentando a vida de todo mundo. Eu enchi o saco do Santiago, enchi o saco do Ivan, enchi o saco de todo mundo, falei com o Matheus, falei com o mundo, todos os meus amigos que eu tenho que mexem com tecnologia. Eu fiquei perguntando, e aí eu perguntava, eles me explicavam, porque tem uma coisa muito legal nessa área de tecnologia, as pessoas são muito solícitas, muito, tudo que você... todo mundo muito gente boa, você quer tirar uma dúvida, as pessoas te explicam, elas querem te ajudar, e isso facilita muito. Então a primeira coisa que eu fiz foi perguntar para as pessoas, né, cara, como é que faz isso, o que é isso? Em paralelo, eu fui para minha outra fonte de pesquisa, que é a que eu mais gosto, que é podcast. E aí tem um podcast que chama Hipster, e esse podcast é da galera da Alura, que tem cursos de programação, não sei muito bem, mas eu sei que é assim. E eles têm realmente podcasts muito bons. Aí eu assisti um podcast lá sobre introdução a ciência de dados. Porque é isso que vai acontecer. Quando você decidir estudar programação, o mundo vai te levar para a ciência de dados. Tudo. Seu celular, seus amigos, seu Facebook, o YouTube, vai todo mundo te levar para esse lugar. Então você tende a querer entender o que é isso. E eu, na hora, falei assim, então tá bom, vou estudar ciência de dados, vou lá.
Só que o negócio é um universo e tem várias formas diferentes de você estudar ciência de dados. Você pode estudar para ser gerente, você pode estudar para ser o cara que faz a programação mesmo, você pode ser o cara que faz o teste, você pode fazer muita coisa. Então ainda era muito grande falar ciência de dados para mim, que totalmente leiga de outra área. Então, além de ouvir os podcasts, além de conversar com meus amigos, eu comecei a olhar cursos na internet e comecei a ver vídeos no YouTube para tentar mergulhar ali no assunto, e tava tudo muito confuso, não tava tudo muito claro para mim, porque parecia que era muito distante, que eu ia ter muita dificuldade para aprender aquilo. E aí, o que eu fiz? Eu pedi ajuda a um amigo meu que trabalha com Machine Learning, o Matheus. Falei, Matheus, para uma hora comigo aí, porque eu preciso da sua ajuda. E por que eu escolhi ele? Porque ele me conhece, e ele não ia ficar cheio de dedo, porque as pessoas tendem a não me falar assim, né, que eu sou ruim naquilo ou aquele outro, porque eu sou professora. Então é bom ter alguém que fala assim, pô, mas isso aí é ruim, cara, vocês têm que estudar. Então, conversando com ele, ele me explicou esse mundo da ciência de dados. E pela fala dele, pela nossa conversa, eu entendi que seria legal estabelecer como processo de aprendizagem para mim o tópico, o ponto machine learning. Você fala assim, mas machine learning também é muita coisa. Sim, mas machine learning tem um momento que é entender o algoritmo que é feito, que é matemática. Quando o Matheus falou isso, eu falei, caramba, eu quero chegar lá. Eu quero chegar nisso, né? E aí, seguindo as ideias dele, ele deu umas ideias de alguns cursos para eu fazer. Eu anotei esses cursos, voltei e fui pesquisar e fui tentar entender os processos novamente. Esqueci de comentar. Quando eu comecei a ver negócio de data science, eu entrei no Coursera e comecei a fazer um curso de R. Falei, vou fazer. Claro que eu vou fazer. Falei com o Gabriel, falei com todo mundo, falei, vou fazer. Não entendi nada. Claro que eu não entendi nada, porque eu não sei programar, eu não sabia fazer print hello world, sabe assim? Não sabia fazer nada de programação, nada. Então eu falei, cara, tem que dar um passo para trás aí, não é assim. E aí eu estabeleci alguns cursos que eu quero fazer e o cronograma e o tempo que eu vou demorar para fazer esses cursos, até para me acalmar, porque você fica com a impressão de que está demorando muito. E eu trabalho muito, eu trabalho em 2 lugares diferentes e todos eles demandam bastante. Então não podia ser uma coisa que ia me dar mais uma carga, mais um peso, mais uma coisa que ia me deixar estressada. Então eu tinha que ser algo que atendesse meu cronograma. Eu tenho 2 horários para estudar programação, segunda à noite e quarta de manhã, cedinho ali, de 7 às 8h30. Então eu tinha que montar um cronograma dentro desse horário, que é o que eu posso cumprir. Então, ok, lá em agosto eu estabeleci isso. Ok, quero estudar, quero entender Machine Learning. Por onde eu começo? E aí eu fui pesquisando e fui vendo, fui discutindo com pessoas. Eu tenho a sorte de dar aula para engenharia, então eu tenho alunos que trabalham com programação e eles são maravilhosos, então eles me ajudaram muito, me deram muitas dicas. E nesse meio termo surgiu a oportunidade, por conta da pandemia, de fazer alguns cursos do Coursera gratuitos. Então ali tinha um curso de introdução ao Python da USP em português. Eu falei, eu vou começar por aí. E aí, qual que é a minha ideia? Qual que é o meu passo a passo? O que eu vou fazer? Eu vou fazer esses 2 cursos de introdução da USP, que é a Introdução à Ciência da Computação, parte 1 e parte 2, que tem no Coursera. Depois, a ideia é fazer o curso que o Matheus me indicou, porque esse curso que ele indicou já era um nível muito acima, mesmo quando você entra no Coursera tá escrito nível básico, mas mesmo não, eu sou menos do básico, então eu tenho que fazer esses cursos antes, porque esse de introdução a Python eu já tô tendo dificuldade, mas estou aprendendo. Então tem esse de Machine Learning, depois de Stanford, depois tem um outro curso de Deep Learning, também bem legal, e por último é o Python para inteligência artificial. Então assim, são cursos que ele me indicou, esses últimos aqui, e que eu pretendo fazer. Então, sem mais delongas, como é que eu montei esse cronograma de aprendizado, né? Então, lembrando que eu estou saindo do zero da programação e quero entender Machine Learning. Entender, não quero trabalhar com isso, eu quero só entender como é que funciona, se eu quiser fazer alguma coisa eu consigo fazer, quero entender esse universo, certo? Então,
vou mostrar pra vocês o cronograma aqui que eu montei. Então, essa aqui é a tabelinha que eu fiz no Excel. Então, você fala assim, nossa, eu não vou conseguir fazer essa tabela linda desse jeito. Vai, é só você vir em criar novo. E aí tem o Excel tem aqui uns modelos, né? Aí você vem em modelo de projeto. Eu escolhi essa planilha aqui, nem sei se ela é a melhor. Ela tá me dando um pouquinho de dor de cabeça, mas ok, foi ela que eu escolhi, então agora eu vou seguir. São dois lugares que eu escolhi pra colocar, que é essa planilha do Excel e no meu Google Agenda. Então no meu Google Agenda eu disparo nos horários que eu programei para estudar. E é o que eu falei com vocês, eu trabalho muito e tenho que estudar outras coisas também, então eu estabeleci só 2 dias para eu olhar sobre o tema. Então eu tô dedicando em torno de 4 a 5 horas por semana ao meu estudo. Então eu decidi fazer, que eu comentei com vocês, 5 cursos aqui. E aí eu estabeleci aqui o início, qual é a duração do curso, a duração real é o que eu consigo fazer e é onde eu tô hoje. É a 6ª semana, nem acredito. E aí, só começo um outro curso quando eu terminar esse, tá certo? Essa é a planilha que eu tô usando. Essa planilha é fácil de você digitar no Excel, tem um modelo pronto. Eu só fui digitando aqui. Logo abaixo eu coloquei a data de início e tô colocando de rosa as datas em que eu tô, o que eu já tô acabando. A 6ª semana eu estou nela agora e eu tô tendo dificuldade nesse momento do curso, mas depois eu comento sobre isso. Então tem aqui todas as minhas semanas e a suposta semana final, que é no agosto do ano que vem. Mas eu já deixei outras semanas aqui porque não tenho certeza se eu vou cumprir tudo. Então, o que tem que ficar claro aqui na nossa conversa, né? Eu optei, por enquanto, pelo Coursera. Eu nadei em um monte de lugar aí, tem um monte de curso na internet para aprender a programar, para entender as coisas de tecnologia, etc. Mas eu escolhi o Coursera, porque eu preciso ainda de um curso, eu ainda preciso de uma mediação institucional. Então, por mais que seja de forma autônoma, eu gosto dessa relação de ter um curso preparado, com passo a passo, mesmo que eu estude outras coisas ao mesmo tempo, eu gosto dessa relação. E aí eu decidi, né, que eu falei com vocês, chegar a entender o que é Machine Learning, né, de verdade. E o caminho que eu decidi, a programação, você tem que definir uma linguagem. Ou não, né? Você que sabe. Eu defini uma linguagem e eu escolhi o Python. Por que o Python? Porque está todo mundo à minha volta que eu conheço fala de Python. Ele está entre as linguagens de programação mais utilizadas. E se eu tiver dúvida, eu tenho pessoas que entendem a minha volta que podem me ajudar, que é o que tem acontecido. Por exemplo, na primeira semana do curso de Python, eu tive uma dúvida muito idiota com relação ao prompt do Windows. Dúvida idiota aí pra quem é de tecnologia. Pra mim, eu não tava entendendo nada, que foi um problema de diretório. Meu celular, meu computador, ele tem ele é compartimentado, então nem sei se estou falando certo. Eu tenho o diretório C e o D, e aí o prompt estava rodando em um lugar e o Python tinha instalado em outro, então ele ficava dando erro e eu achava que o problema era comigo. Aí eu perguntei pro pessoal na aula de cálculo numérico, perguntei pros meus alunos, e aí o Altair falou, não, professor, calma, e foi lá, me mostrou. Então o Python é uma linguagem que pra mim faz sentido porque tem muitas pessoas perto de mim que entendem. Então é um dos caminhos que eu escolhi por causa disso. Mas se você não conhece ninguém que manje de programação nem nada disso, fica tranquilo porque tem muito fórum, muita coisa na internet, muitos grupos de pessoas que realmente ajudam, de pessoas que realmente explicam código, de pessoas que realmente querem ali tirar suas dúvidas. É bem legal mesmo, certo? Vale a pena. Então eu tô aí na minha 6ª semana estudando e cada semana eu tive uma dificuldade, mas não foram dificuldades impossíveis, eu consegui resolver ali no fórum do próprio Coursera, que esse curso é da USP. Aí tem um ponto importante, o primeiro curso ele é em português, mas todos os outros cursos eles são em inglês. Então se eles são de 5 semanas eu coloquei 8, o outro que é 7 semanas eu coloquei 14, eu dobrei mesmo, porque é inglês e no meu inglês não é maravilhoso, então... E eu quero aprender, porque se eu quero entender de programação, eu preciso saber inglês, porque não tem como, não tem como, tem que saber. Então, esse está sendo o meu processo de aprendizagem. Até aqui, o que tem me ajudado muito são os fóruns, são os vídeos. Cuidado com o vídeo no YouTube, às vezes você faz uma pergunta de um algoritmo que você está estudando, o YouTube vai já dar um exemplo que você teria que saber muito mais coisas que você ainda não sabe, você se desespera. Então, quando o assunto é dúvida, eu sempre tento perguntar para as pessoas que eu sei que entendem, olhar no fórum do curso ali, né, alguma coisa assim, porque quem vai te responder sabe o nível que você tá, sabe o nível de aprendizagem que você tá, e você não vai ficar com ansiedade
por pegar um vídeo pra te ajudar que você não tá entendendo nada. Então, mas também fica tranquilo que isso não é o problema. Você pega um vídeo, não entende, vai pro outro, vai pro outro. Na pior das hipóteses, você tá aprendendo ali, vendo uma coisinha diferente. É bem legal. Então, quais foram os problemas do início? O problema do início é controlar a ansiedade. Porque a internet tem muita informação, muita. E aí você fala assim, caramba, eu tô estudando tão devagar, com tanta informação já disponível, eu já podia estar na frente, eu já podia assistir mais um vídeo, eu podia... Então a primeira semana foi para controlar essa ansiedade e fazer o que tem que fazer semana a semana. Eu acho que o Coursera é legal por isso, se você tá querendo começar a aprender, porque nas primeiras semanas ele coloca atividades, pouca coisa para fazer, mas tenta respeitar aquilo. Aquela é a primeira semana, faz aquilo que tem que fazer ali, instala o Python, tira as dúvidas, vai no fórum. Na segunda semana começa a fazer aqueles códigos. Tem um livro que a USP disponibiliza lá no curso do Coursera, que ele tem ali um monte de exercíciozinho. Normalmente a gente passa direto, não faz? Faz. Me ajudou muito a fazer, tem me ajudado muito. Acho que isso é a maior dica que eu posso dar. E hoje eu tô na sexta semana, e nessa semana eu tô com uma dificuldade imensa, porque agora eu tenho que programar um jogo. E aí a ansiedade pega a gente, porque eu já tenho acesso ao código pronto, que o Heitor me passou, mas eu não quero olhar. E aí o Ângelo, falando os nomes aqui que são dos meus amigos, meus alunos que têm me ajudado, ele me mandou o jogo pronto para eu ver, então eu ainda tô pensando sobre isso. Então provavelmente a semana 6 vai se repetir semana que vem, isso vai atrasar todo o meu cronograma, mas tudo bem, não tem muito que eu possa fazer porque eu trabalho, eu tenho outras coisas para fazer e aí não dá pra correr com isso. No trabalho também tá tendo uma demanda muito grande de aprendizado. Então na sexta semana é a primeira vez que eu não vou conseguir cumprir a semana na semana. Então semana que vem eu vou fazer um vídeo ainda da sexta semana, porque eu ainda vou estar nela, certo? E aí meu cronograma vai reatualizar todinho. Bem, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado você que está querendo começar a aprender a programar. Então, passo a passo é tentar procurar pessoas que entendam sobre o assunto para te dar umas ideias, assistir vídeos motivacionais falando sobre isso, assistir vídeos de pessoas falando das dificuldades que tiveram no começo, eu acho maneiro também. Escolher um processo e seguir ele, pelo menos por um tempo, porque enquanto você escolheu um curso aqui, caramba, o Instagram, isso aqui fica te dando um monte de curso aqui, você fala, caramba, não, você tem que se proteger, e pelo menos no meu caso, porque senão a gente fica maluco, porque a oferta é muito grande. Então, tentar manter o foco, escolher um lugar onde você vai estudar, eu vou fazer essa sequência de vídeos do YouTube. Faz a sequência inteira, porque enquanto você estiver fazendo a sequência, vai ter um monte de propaganda ali pra você ver outras coisas, mas tenta fazer a sequência bonitinho, porque toda vez que você concluir uma meta, você fica feliz. E se você fica vagando aleatoriamente, a impressão que você tem é que você não concluiu nenhuma meta. Mesmo que uma das metas seja vagar aleatoriamente. Hoje eu quero 1 hora assistir um monte de vídeo aleatório para fazer uma imersão no assunto. Ótimo, isso é uma meta concluída, check. Então é sempre legal ver o seu progresso. Eu adoro olhar para minha tabelinha do Excel e ver que eu saí da semana 1 e já estou na semana 6. Porque eu demorei para começar a aprender. Desde que eu comecei, já tem 1 mês e meio, as coisas estão andando e eu tô aprendendo, isso é muito legal. Então eu recomendo que você comece logo. Semana que vem eu volto para falar um pouquinho mais. E aí eu acho que eu vou falar mais devagar, que aqui eu tentei resumir muito, não sei se ficou legal, tá bom? Comenta aí, fala pra vocês como é que tá sendo o processo de vocês de aprendizagem de algo novo, algo que vocês não sabiam. E como é que é legal isso, né? Como é que é legal se colocar num lugar totalmente novo, aprender algo diferente. Um abraço aí, galera, e até a próxima.